Puxa, que frase forte, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o tipo de afirmação que resume uma vida inteira. Mas assim, o que leva alguém a chegar num ponto da vida e falar algo com tanta certeza? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá no comecinho da história do homem por trás dessas palavras. Então, vamos mergulhar na história de Josué. Ele não nasceu um líder pronto, sabe? Ele foi forjado, preparado para uma missão gigantesca, cumprir uma promessa que já durava gerações. Essa é a jornada de como um servo se transformou em um grande conquistador. Ok, nossa primeira parte, de servo a sucessor. A história de Josué não começa lá na frente, no comando. Pelo contrário, começa nos bastidores, como um fiel segundo em comando, aprendendo tudo na sombra de um líder monumental. Tá, mas quem era esse cara, afinal? Imagina só, Josué nasceu no pior cenário possível, como escravo no Egito. E tem um detalhe interessante, as fontes indicam que ele pode ter tido treinamento militar egípcio, o que já explica por que ele se deu bem logo de cara em batalhas, como aquela contra os amalequitas. Mas o ponto-chave mesmo, o que definiu a vida dele, foi ter se tornado o braço direito de Moisés. Ali, bem de perto, ele aprendeu sobre liderança, sobre fé e principalmente sobre como ouvir a voz de Deus. E o momento que muda tudo é a troca do nome dele. Olha que curioso. Ele se chamava Oséias, que significa salvação. Aí vem Moisés e, digamos, dá um upgrade nesse nome. Ele adiciona ali uma parte do nome de Deus, Iá, e Oséias vira Yehoshua, ou Josué. O significado muda para o Senhor é salvação. Isso é muito simbólico, né? Não era só um nome novo, era a definição de um destino. A salvação não viria dele, mas através dele. E essa nova identidade dele ficou super clara naquele episódio famoso dos 12 espiões. O contraste é absurdo. 10 deles voltam apavorados. Lá tem gigantes, a gente parece gafanhoto perto deles. O relatório deles paralisou todo mundo. Mas Josué e Caleb, bom, eles viram os mesmos gigantes. A grande diferença é que o foco deles não estava no tamanho do problema, mas no tamanho da promessa de Deus. A fé deles não ignorava o perigo, mas confiava em um Deus que era maior que qualquer perigo. Vamos para a segunda parte, a missão impossível. Porque, olha, depois que Moisés morre, a responsabilidade cai toda no colo de Josué. E a missão que ele recebe parecia, de todos os jeitos, impossível. Pensa no peso desse momento. Não tem uma votação, não tem um comitê de transição, nada disso. É Deus falando diretamente com Josué. A mesma voz que guiava Moisés agora estava falando com ele, renovando as promessas e passando oficialmente o bastão da liderança. E junto com essa missão gigante, vem uma ordem direta: seja forte e corajoso. Isso não é um conselho, é um comando. E essa frase vai se tornar o mantra de Josué. A coragem dele não vinha de autoconfiança, sabe? Vinha da certeza absoluta de que Deus estava com ele em cada passo. E o primeiro desafio já chega com tudo. E não é nenhuma batalha, é a própria natureza, o Rio Jordão. E não era um riozinho tranquilo, não. Estava na época da cheia, transbordando, uma correnteza violenta, impossível de atravessar. E a estratégia divina? Nada de engenharia, nada de construir pontes. A ordem era outra, uma ordem para o coração do povo. Santificai-vos, ou seja, se preparem espiritualmente, porque o que vocês vão ver não é obra de homem. Isso nos leva à terceira parte, vitórias através da obediência. Aqui, a gente vai ver que as conquistas não vieram por esperteza militar ou táticas geniais, mas por seguir ordens que, sinceramente, não faziam o menor sentido do ponto de vista humano. Olha só o detalhe da travessia do Jordão. O milagre não veio antes para eles atravessarem com segurança. De jeito nenhum. A ordem foi: sacerdotes peguem a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, e comecem a andar para dentro do rio que está transbordando. Foi só quando o pé deles tocou na água que o rio se abriu. É a fé em ação antes do resultado aparecer. Depois de atravessar o rio, qual o próximo desafio? A fortaleza de Jericó. Essa cidade era tipo o chefão da primeira fase. Muralhas enormes, lendárias e todo mundo trancado lá dentro, prontos para aguentar um cerco por muito, muito tempo. E qual o plano de batalha de Deus? Algo totalmente fora da caixa. Imagina a cena. Marchar em volta da cidade em silêncio por 6 dias. E no 7º dia, dar 7 voltas e gritar. Pensa na coragem de Josué para chegar para os seus generais e falar:
Gente, o plano é esse. Ele estava colocando toda a liderança dele em jogo, numa estratégia que, para qualquer um, pareceria loucura. Quarta parte agora, uma lição em derrota. Porque depois daquela vitória espetacular em Jericó, a história dá uma virada brusca para mostrar que o sucesso não era algo garantido. Sabe aquela história de salto alto? Foi exatamente isso. Depois de derrubar os muros de Jericó com um grito, eles olham para uma cidadezinha chamada Ai e pensam: isso aí a gente resolve fácil. Mandam poucos soldados e sofrem uma derrota vergonhosa. 36 homens perdem a vida. O moral do povo que estava lá em cima simplesmente despenca. Josué fica arrasado, claro. Ele vai perguntar para Deus o que aconteceu. E a resposta divina vem direta, cortante. Israel pecou. O problema não tinha sido a estratégia de guerra. O problema era interno, era espiritual. E esse problema tinha nome: Acã. A ordem em Jericó tinha sido bem clara, né? Nada de pegar os tesouros da cidade para si. Mas Acã não resistiu. Ele cobiçou e escondeu na tenda dele uma capa de luxo, um monte de prata e ouro. Um pecado secreto de uma pessoa só, que acabou custando a vida de outras e a derrota de uma nação inteira. E aí fica a grande lição. Assim que esse problema foi resolvido, aí sim, eles foram lá e conquistaram Ai. Ficou provado que a verdadeira força de Israel não estava no seu exército, mas na sua fidelidade à aliança com Deus. A obediência era a chave de tudo. Chegamos na nossa última parte, a escolha final de um líder. Aqui, já no finzinho da vida de Josué, a gente vê uma mudança de foco. Menos o general conquistador e mais o líder espiritual, preocupado com o futuro do seu povo. Com 110 anos de idade, ele chama todo mundo para uma última grande conversa. O foco dele não é falar, olha só tudo que eu fiz, mas sim, gente, lembrem de tudo que Deus fez por nós. É um grande apelo para que o povo renove seu compromisso, para que não se esqueçam da aliança que fizeram. E é aqui que a história fecha o círculo. Depois de relembrar toda a fidelidade de Deus ao longo dos anos, ele desafia o povo. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Então, antes que qualquer um responda, ele dá o próprio exemplo. Não como uma ordem, mas como uma decisão pessoal firme. Olha, quanto a mim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aquela frase do começo agora faz todo sentido. E, para a gente fechar, tem uma conexão teológica aqui muito profunda. O nome de Josué, em hebraico, é Yehoshua. É basicamente o mesmo nome que Jesus. O descanso que esse primeiro Yehoshua deu ao povo na Terra Prometida foi real, foi importante, mas era um descanso terreno, incompleto. As guerras continuaram. Ele foi como um trailer, sabe? Uma prévia de um descanso muito maior, um descanso espiritual, completo e eterno, que viria através do outro Yehoshua, de Jesus. Então, o que fica de tudo isso? A história de Josué é um grande lembrete, né, de que a obediência a Deus, mesmo quando parece não ter lógica, pode derrubar muralhas. E ao mesmo tempo que a integridade de um afeta todo o grupo. Isso leva a gente a pensar, qual é o nosso Jordão que parece impossível de atravessar? Qual é a nossa Jericó de muralhas gigantes que estamos tentando derrubar com um planejamento e força própria, quando talvez o que esteja faltando seja simplesmente um passo de fé?